pessoal, hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023. Eu sou Marcos Policarpo e trabalho por aqui. Trabalho por aqui fazendo esses áudios, esses vídeos, para nossa reflexão e até para minha própria reflexão. Nós vivemos uma fase muito difícil. Talvez não tenha, eu vou dizer talvez porque eu não tenho como comparar com outras efetivamente com outras épocas. Mas talvez hoje nós estejamos vivendo coisas que nós nunca pensamos que iríamos viver há uns 20, 30 anos atrás. E talvez até, se for considerar mais tempo para trás, a gente nunca pensou que ia viver uma inversão de valores, uma banalização da moral, da virtude tão grande. É tudo muito complicado. Quando você para pensar o mundo, você pira, cara. Se você não pensar o mundo com base no seu ser interno, com base numa descoberta do teu eu puro, simples, da tua essência, você se perde no emaranhado desse mundo, porque esse mundo está criando um monte de esquizofrênico. Eu acho que daqui a pouco vai começar a aparecer muito problema de esquizofrenia nos consultórios dos psicólogos e psiquiatras. Porque o mundo está virando uma narrativa, o mundo é uma narrativa. Fizeram do mundo uma narrativa. E nessa narrativa você cria o que você quer. Você pega uma verdade, transforma numa mentira. Você pega uma mentira e transforma numa verdade. E as pessoas vão vivendo essa narrativa. É preciso que você seja bastante atento para que você não sucumba, para você não se envolva, principalmente se você for identificado com o mental inferior. Porque nós temos os nossos corpos, né? Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo astral, que é o corpo emocional, nós temos o corpo mental, e esse mental ele se desenvolve em duas partes, o concreto e o abstrato. Depois nós temos o corpo búdico, o átmico, o monádico e divino. Então, no campo mental, a mente concreta é essa mente do mundo, essa mente que compara, essa mente que é aquisitiva, essa mente que julga, essa mente que condena, essa mente que se perpetua num movimento conhecido, ou seja, é dentro de uma memória, dentro de um arquivo, onde você tem os diálogos internos incessantes, mas esses diálogos internos incessantes é como se você estivesse conversando com você mesmo dentro daquilo que tu conhece. Tu não vai passar disso, a não ser quando chega alguém e dá um input, dá um upgrade, digamos assim, no teu diálogo, você passa para um outro. Mas de qualquer maneira, o outro, o novo, ele tem base no velho. Então o novo é o velho reformado. Não é novo de maneira nenhuma. Só é novo quando quebra o paradigma. Só é novo quando o que está se apresentando não tem nada a ver com o passado que você deixou. Aí você pode dizer que é novo. Quando ele é apenas reformado, ele não é novo. Ele é o velho reformado. E assim é a nossa vida cultural. De vez em quando vem um gênio aí e quebra um paradigma. Por exemplo, é o que se fala, a lâmpada, ela não é uma modificação da vela. A lâmpada é um outro paradigma, é uma quebra de um paradigma. Você iluminava até aqui assim, daqui para frente não precisa nada do que você usava antes. Você usa coisas completamente diferentes. Da mesma maneira, para você
os seus pensamentos, a sua maneira de agir. Você não precisa paulatinamente ir se transformando do mal para o bem, não. Tem que ter a ruptura. Quando você tem a ruptura, você cai na essência. Porque a sua vida não, ela deixa de ser um segmento, digamos assim, uma sequência lógica, para ser uma coisa que pula, uma coisa viva, entendeu? Uma coisa criativa. E como a gente vive nessa narrativa, eu posso lá de trás ir moldando o teu imaginário de maneira que quando aquela coisa que eu quero colocar chegue, você praticamente já é aquilo antes de eu falar. Entendeu? Quando a gente começa a fazer, né, através da cultura, novelas, filmes, historinhas, em que o cara bem sucedido é mau e o empregado é bonzinho, sempre perseguido, eu estou disseminando ali uma ideia de luta de classe. Então, quando chegar lá na frente que eu quiser falar alguma coisa de luta de classe, você já tem isso no seu imaginário. Você já tem isso como verdade. E na realidade não é verdade. Eu criei uma narrativa falsa, trabalho nela por um tempo enquanto narrativa, e lá na frente, quando eu vier com a conta, você já paga, porque você já está raciocinando dentro da narrativa. Quem domina o imaginário domina a discussão. Isso antigamente era mais difícil acontecer porque a nossa vida era mais real. A gente vivia na rua, a gente interagia com pessoas. Para você saber o que estava acontecendo no bairro, você tinha que ir na rua e ver em loco o fato. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é uma narrativa, até os jornais. O jornal não noticia mais o fato, ele noticia que segundo fulano de tal, segundo o transeunte, segundo a pessoa que estava passando, aconteceu isso. Então não é o fato, é uma narrativa. Agora, esse segundo fulano de tal pode ser uma coisa criada. E aquilo vai ficar aparecendo para você como se fosse real. Então a sua vida não vai passar de um trato constante com narrativas que não têm necessariamente compromisso com a verdade. Assim sendo, se ela não tem compromisso com a verdade, e você defende aquilo, você começa a criar um mundo próprio. Você começa a atrofiar os seus poderes como ser divino. Você começa a atrofiar o seu discernimento. Você começa a atrofiar o seu livre-arbítrio. Você começa a atrofiar a sua vontade, a sua garra, a sua determinação. Você começa a atrofiar tudo isso, você começa a ficar cada vez mais dependente de alguém que supostamente vem te defender. Mas ele primeiro cortou suas pernas para depois vir dar ajuda. Ele primeiro te amarrou para depois vir oferecer ajuda, porque você não pode usar as mãos. Aí, você que não sabe dessa história, não estava atento a ela lá no início, você acha que o cara é um grande salvador, e na realidade ele não é. Porque se ele quiser te ajudar, ele tem que desamarrar a sua mão. Ele não tem que dar o que você comer. Ele tem que desamarrar a sua mão. Pode até te ajudar no comer, por exemplo. Mas fundamentalmente ele tem que desamarrar a sua mão. E você não percebe que esse jogo de narrativa, ele não acaba nunca.
Você ouve hoje o que ouvia 10 anos atrás. Ninguém nunca deixou de ser coitadinho nem pobre. Embora quem defende o pobre está aí há 100 anos. Ele defende o pobre porque enquanto estiver pobre ele está no poder. Está entendendo? Então é por isso que a gente sempre fala, é por isso que sempre se disse, sempre se ensinou, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para a gente se autoconheça, para que a gente adentre a senda do autoconhecimento. Porque no autoconhecimento você vai buscar a rocha sólida que você precisa colocar o pé. Porque se você coloca o pé em coisas do homem, se você coloca o pé nas narrativas, ela vai cair, porra, junto com você. Ela não vai se sustentar, porque ela é uma mentira. E uma mentira, ela só se sustenta com outra mentira. Quando a verdade aparece, quando você vê a verdade, quando você, através de meditação, através de reflexão, você enxerga a verdade, aquilo acaba. O nosso problema, hoje em dia, não é falar para aquelas pessoas que verdadeiramente não querem aquele valor, não querem, por exemplo, ser um bom profissional, não querem ter determinação, não querem fazer nada. Não é para essas pessoas. Embora elas sejam importantes, mas elas já fizeram a opção delas. O X da questão são aquelas pessoas que não são boas, por exemplo, boas profissionais, não são boas, sei lá, qualquer coisa aí boa, mas pensa que são. Por quê? Porque os parâmetros delas são errados. Porque a ideia que ela faz daquilo não é a ideia correta. Ela é apenas usada como massa de manobra. Ela é usada como massa de manobra emocionalmente. Eu vejo muita gente gritando pela internet, se revoltando e tudo, mas isso tudo não passa de emoção digital. E isso vai acabar com o tempo, porra. Isso vai acabar, isso não vai levar a nada. Não há conscientização. Continua se rebatendo e discutindo as mesmas coisas do imaginário que foi colocado ali. Então, quanto mais tu discute, mais tu reforça o imaginário. Entendeu?